Ui! Mais uma vez, paz do Senhor para todos. É um prazer pregar, né, aqui na minha casinha, né, onde eu estive aqui por 21 anos. E agora vamos por mais, né? E o Senhor me deu esse privilégio de poder retornar para cá, para o Rio Branco. E é um prazer imenso, né? Para mim é como estar em casa, sempre. E o pastor nos incumbiu aí dessa responsabilidade de compartilhar um pouquinho da palavra. E nós vamos dar seguimento no ensino que já está, essa série de ensino que já está aí há algum tempo. Escute a voz do Filho Amado. E desde quando eu retornei para cá, em abril, achei isso maravilhoso. E tem sido, assim, semanas maravilhosas de ministração da palavra. E o Senhor tem falado tremendamente com a gente. Amém? E eu queria que você, desde já, abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 7 de Mateus, dando continuidade onde a gente já estava falando semana passada. Bom, me traz uma água aqui que minha boca já está seca. Me traz uma água, por favor. Ó, o Igor vai buscar. Obrigado, Igor. Capítulo 7 do livro de Mateus, no versículo 13. Oba, na minha versão. Diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Aqui na minha versão, que também é NVT, né? Mas não é igual. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. E algumas semanas a gente tem falado sobre o Sermão da Montanha, né? Que é aí desde o capítulo 6. 6 ou é o 5? 5, começa no 5. E uma coisa que eu achei maravilhoso aqui quando eu comecei, né, a ver que o pastor estava pregando sobre o Sermão da Montanha, e a gente começa a meditar, né, nisso que está sendo falado, é que lá no comecinho está escrito as bem-aventuranças, né? Nós aqui sabemos que bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, Jesus está ali no Sermão da Montanha falando sobre bem-aventuranças, sobre ser mais do que feliz, né? Ele começa falando sobre isso. E quando o pastor deu esse tema, eu fui dar uma lida sobre porta estreita, porta larga. E se você vai atrás desse tipo de estudo, eles já te remetem ali, já jogam a gente para as portas de Jerusalém, os significados das portas e tal. E não vou partir muito para esse lado. Eu acredito que não é muito sobre isso que Jesus está falando, mas apenas uma simbologia, né? Uma parábola, essa não é uma parábola, mas Jesus estava ali usando a simbologia das portas de Jerusalém. Talvez se ele estivesse aqui hoje, o contexto que ele ia usar era outro. Ele ia usar o contexto daquilo que a gente está vivenciando. Mas o contexto naquela época era sobre isso. Para que eles pudessem entender, então Jesus fala na linguagem deles. E Jesus fala, olha, escolham a porta estreita. Nas cidades naquela época, era comum a porta estreita ser destinada para sujeiras e detritos, tirar o lixo da cidade, né? E as portas maiores era para honra, era para pessoas importantes passarem, autoridades, né? Enfim. E Jesus vem com essa pequena comparação. E lendo um pouquinho, achei uma coisa muito interessante, né?
Tem as portas de Jerusalém, se vocês forem ler a respeito na internet, tem bastante coisa. E a porta de Herodes, né, a tal da porta das flores, né, tem 2 nomes. Foi a porta por onde Jesus passou, quando ele foi levado para a casa de Pilatos, né? E ela era a porta mais estreita em relação às outras. Ela era a porta mais estreita. Então, eu achei isso eu vi numa página, olha só, de turismo. Não era tanto na parte histórica, falava-se um pouco, né, da história ali de Jerusalém e tal, de portas. Mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, então Jesus passou pela porta mais estreita da cidade. Ela dava acesso à casa de Pilatos, né? E nos últimos ensinos que a gente teve aqui, quarta passada foi nosso irmão Miqueias que falou sobre persistência na oração, persistir em oração. Pastor Roberto, na outra semana, falou sobre não julgar. E hoje nós vamos falar sobre porta estreita e porta larga, né? Muitos de nós crescemos na igreja ou estamos há bastante tempo e já ouvimos muitas palavras, muitos ensinos em relação a isso. E o que Jesus fala aqui, eu vou seguir desde onde o irmão Roberto estava pregando, no versículo 7, no capítulo 7, perdão, no versículo 1, que aí ele começa a falar, não julguem para não serem julgados, né? Ele começa ali a falar sobre julgamentos, sobre o cisco. Não tenta tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de tirar, a minha versão fala o tronco. Algumas versões vão falar argueiro ou a trave. Na minha versão fala tronco. Não tenta tirar o tronco do olho, não queira tirar o cisco do olho do teu irmão antes de você tirar o tronco do seu. E aí a partir do verso 7, fala de oração eficaz. Fala daqueles que peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta vai se abrir. Né? E eu gosto muito dessa Bíblia, dessa minha versão, está escrito assim, no capítulo 7, versículo 12, vai dizer assim, a regra de ouro, é o título do texto, está escrito assim, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. E está escrito a regra de ouro em cima, né? Eu passei muito tempo pensando e meditando sobre essa regra de ouro. Aquilo que a gente faz para as pessoas diz muito sobre o nosso respeito. Aquilo que você quer receber das pessoas, primeiro tem que ser aquilo que você faz, né? A física diz, toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que você fizer, você vai receber em troca. E um pouquinho antes, ali no versículo 7, que o pastor Roberto pregou na semana retrasada, fala, não julguem, para não serem julgados. Aquilo que a gente der, a gente também vai receber. E assim também é com a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Falando sobre esse assunto, aí Jesus já pula para a regrinha de ouro, que eu acabei de falar para vocês, e então ele vem ali, a porta estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. Se você for ler, se o Parquinhos puder colocar o versículo 14 aqui, olha o que Jesus fala. Mas a porta para a vida é estreita e é difícil e são poucos os que a encontram. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo, o caminho é difícil, são poucos que encontram. O que me preocupa é essa parte. São poucos os que
a encontram. E na outra versão que eu estava fazendo o meu estudo aqui, essa é a Bíblia que eu trago para a igreja, tenho outras em casa, e diz assim, no final, e entram por ela. Essa versão fala, e a encontram, os que a encontram. Na outra versão diz, os que entram por ela. A vida cristã, ela é cheia de escolhas. Ela é cheia de escolhas. A vida toda da gente é cheia de escolhas. Quando eu e você aceitamos a pessoa de Jesus, nós fizemos uma escolha. Jesus nos chamou, Jesus nos alcançou, nós escutamos o apelo, nós levantamos as nossas mãos, nós viemos à frente, nós escolhemos caminhar ao lado de Jesus. Tem escolhas que são difíceis. E nós, quando viemos aceitar Jesus, levantamos as nossas mãos, nossa, Jesus é maravilhoso, tal. E Ele é. Andar com Jesus é maravilhoso. Eu digo isso de quem já anda há mais de 20 anos. E não me arrependo. Eu queria ter começado antes, né? Comecei ali na minha adolescência, com 14 anos de idade, vim para os caminhos do Senhor, aqui mesmo, na Palavra de Vida. E eu desconheço um caminho melhor. Não tem. Eu escrevi aqui algo que eu não queria deixar de falar. O que nós recebemos do Senhor de graça, que não nos custa absolutamente nada, é a salvação. A salvação, a Bíblia fala que é um dom gratuito de Deus. A Bíblia fala que não tem nada que nós possamos fazer para merecer essa salvação. Apenas somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quando decidimos que vamos caminhar com Ele, quando decidimos que cremos no seu sacrifício na cruz, então nós recebemos a salvação. Não tem nada que possamos fazer para tê-la, a não ser aceitar o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. E caminhar com Deus envolve esforço, dedicação, humildade e obediência. Né? No versículo 12, como eu já falei, Jesus deixa aí, eu achei muito interessante, a regra de ouro. Eu acho que de todas as Bíblias que eu tenho lá em casa, essa aqui é a única que tem esse título, a regra de ouro, né? Que aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro aos homens. É fácil isso, irmã Rose? Não. Não é. É fácil às vezes ser destratado por uma pessoa e tratá-la bem? Não é. É fácil às vezes você dar amor para uma pessoa e você não ter aquilo em troca. Você tratar com educação quem você não conhece e não obter aquilo em troca. É o que a gente espera, o ser humano é assim. A gente espera que se tratar bem, vai ser tratado bem. Se tiver educação, vai ser tratado com educação, porém nem sempre é dessa maneira. Mas Jesus deixa essa regra de ouro para a gente. Ele está ensinando ali no monte, antes de ele ser crucificado, ele está deixando todas essas palavras para os seus discípulos. Olha, tratem as pessoas bem, aquilo que vocês querem que as pessoas façam para você, antes vocês façam. Não esperem que as pessoas primeiro tratem você bem. Olha só, pensa, se todo mundo pensar dessa forma, se você vê o seu irmão, como diz em outro texto, como superior a você, você sempre vai tratar todo mundo bem. Você sempre vai tratar todos com amor e respeito. E você vai receber isso em troca. Não digo 100% das vezes, mas na maioria das vezes você vai receber isso em troca. E como eu já falei no início do Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque, né? Deixa eu ler, para não ficar nas minhas palavras. Felizes é o 5:3. Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, né?
O versículo-chave aí dos testemunhos já vai falar na nossa porta. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E assim sucessivamente. Mas a porta estreita fala de uma vida diferenciada. A porta estreita vai falar sobre uma coisa que poucos escolhem, ou que poucos conseguem passar por ela. Não é fácil deixar toda uma vida. Eu fico pensando assim, né? Eu fico olhando às vezes aquelas pessoas que vêm para Jesus já depois de uma certa idade. Eu tenho sorte, vamos dizer assim. Eu dei sorte, né? De ter vindo ainda adolescente, muito tempo para aprender. Quem veio mais experiente, às vezes vai enfrentar um pouquinho mais de dificuldade. Hoje em dia a gente olha e eu não vejo dificuldade, né? E aí a gente olha para... Eu fazia tempo que eu não convivia tanto com pessoas de fora do contexto de igreja. Mais recentemente, eu fiz uma loucura, meus irmãos. Eu entrei no CrossFit, né? Falo sempre com a Carol. A Carol está se formando em fisioterapia, para quem não sabe. Ela fala assim, nossa, eu adoro CrossFit. Quero que mais pessoas vão para o CrossFit. Que aí mais pessoas vão ter que fazer fisioterapia. Então ali a gente acaba entrando em contato com todo tipo de pessoa, lógico. E pessoas que às vezes vão olhar para você e vão falar assim, mas você não bebe? Não. Por quê? Por causa da igreja? Não, porque não bebo. Não vejo necessidade nisso. Aí um dia a gente estava saindo na sexta-feira, indo embora, e aí um rapaz falou assim, sextou, hoje é dia de encher a cara, usar todo tipo de droga, que não sei o que. Eu falei, vixe, meu Deus. Aí eu fiquei parado olhando para ele assim. Aí ele, você não, né, Rose? Eu falei, eu não. Eu falei, eu não preciso disso não, irmão, não tenho nem... Eu chamo todo mundo de irmão. É um hábito. Então você vê que as pessoas acham estranho. Uma coisa que pra gente já se tornou normal. Já se tornou algo que não é tão difícil assim. O que pega a gente não é deixar de beber. Não sei, né? Cada um com seu seu espinho na carne. Mas para mim isso nunca foi muita dificuldade. Mas se você pega o Sermão da Montanha de Jesus aí, você vai ver que Jesus toca em assuntos tranquilos e em assuntos muito difíceis, né? Os mais difíceis aqui, acho que o pastor já falou, né? Que foi perdão, que foi jejum. Os mais, assim, difíceis de explicar. Porém, quando se fala de porta estreita, a gente começa a falar de uma coisa que nem todo mundo vai passar. Eu já estou malhando, hein, irmão, para entrar nessa porta estreita. Para não estar lá nessa porta. E aí eu vou falar algumas coisinhas aqui, nós vamos falar de escolher. Nós vamos falar de coisas que nós temos que deixar. Jesus está falando, olha, tudo isso aqui que eu tenho falado para vocês, desde lá das minhas aventuranças, e nós passamos sobre divórcio, nós passamos sobre jejum, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre bens, nós falamos sobre dinheiro, né? O Sermão da Montanha fala de um pouco de tudo. Falamos sobre vingança, né? A gente acosta a cabeça. Aí a gente fala assim, ai, mas eu não sou vingativo. Repense, hein? Vê bem, analise esse negócio aí. Seria tão fácil a gente vir para Jesus e continuar fazendo tudo do nosso jeitinho. Tudo de acordo com como a gente quer. Não, deixa assim. Ah, não. Mas Jesus nos chama
para uma vida diferenciada. Ele nos chama para viver em santidade. E aí a gente pensa assim, nossa, santidade, irmã Rose, eu vou ter que usar uma burca, eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Não, a palavra santo significa separado. A palavra santo significa que você vai fazer na contramão daquilo que estão fazendo. Você vai agir de uma forma diferente. A sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir, ela vai dar testemunho a respeito do Senhor Jesus. Ela vai dar testemunho a respeito da vida que você escolheu caminhar com Ele. Né? Hoje em dia o pessoal já se acostumou com a gente lá no CrossFit. O apelido do Roberto lá é pastor, mas mal sabe eles que, né? Pastor, que ele é pastor. Aí ele, pô, pastor fala pra caramba. Eu falei, todo pastor fala pra caramba, não tem jeito, entendeu? Também tô envolvida nesse bolo. E aí falei pra eles, bom, pastor é pastor, querido, seja aqui ou seja lá na igreja, ele é pastor e vocês vão aturar. Não sou só eu não, né? Até brinco com eles lá a respeito disso. E como eu já falei, quando nós decidimos por Cristo, nós dizemos que entregamos as nossas vidas para o Senhor, isso também nos traz ali uma nova maneira de viver. Como eu já falei, dedicação, humildade, obediência. Eu acho interessantíssimo que as pessoas pensem que... eu acho lindo, né? Quando fala assim, tá sumindo aqui. É nada não. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai transformar a sua vida. Oxe, irmã Rose, mas Deus não pode fazer isso? Claro que pode, Ele vai. Só que a transformação da tua vida passa por você. As bênçãos do Senhor, a Bíblia fala que te alcançarão. Eu sou mais do que vencedor. Claro que é. Lógico. Só que a parte que não te contam e não me contam é que para você ser mais do que vencedor, primeiro você vai ter que lutar. Como você vai vencer aquilo que você não lutou? Como você vai vencer se você não correu? Você vence uma corrida se você correr. Você vence uma guerra se você lutar. Você vence uma prova se você fizer ela. E se você for aprovado. Que se não for, você volta para a recuperação, querido. A gente quer a bênção sem o processo. A gente quer a vitória sem a guerra, sem a luta. Ser cristão não é fácil. Hoje em dia o povo está achando que ser cristão é moda, que ser cristão é um estilo musical, que ser cristão é um estilo de se vestir, que ser cristão é ligado à aparência. Mas ser cristão não está ligado a uma aparência, está ligado a uma vida completamente diferente, a uma vida completamente transformada, a uma mente completamente transformada. Em Romanos 2, versículo 12, se não me falha a memória, vai dizer: transformai-vos pela renovação. 12:2, é o contrário. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Como é que é isso? A famosa metanoia, né? A gente já teve cultos aqui de jovens, metanoia, né? A mudança de mente. A tua mente, ela tem que ser uma mente de Cristo. Ela tem que ser uma mente que vem, ela pende, ela é formada pela palavra do Senhor. Aquilo que a palavra me diz é aquilo que eu pratico. Eita, pastor, já vou dar spoiler da semana que vem, hein? Meu Deus. Não, mais ou menos. Irmã Rose, como é essa mente transformada? É uma mente transformada, é uma mente que não pensa só em ganhar. Hoje em dia eu coço a cabeça e falo: meu Deus do céu, tá osso, tá difícil. Parece que tá cada dia mais difícil. Você encontrar pessoas que levam a sério, pôr a palavra do Senhor em prática. Quantas pessoas, até a gente conversava sobre isso aqui, eu, pastor Miqueias, outro dia,
Quantas pessoas que saíram da igreja, que estão feridas, estão machucadas, feridas de alma. E a palavra do Senhor diz que um irmão ofendido, um coração ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Tem pessoas por aí que estão destruídas, destroçadas, e isso aconteceu com elas dentro da igreja. Por quê? Por quê, irmã Rose? Por quê? Porque o pastor é errado? Porque fulano é errado? Porque nós não praticamos a palavra do Senhor como ela tem que ser praticada. Porque se a gente agisse da maneira correta, e eu digo isso me colocando também no contexto, eu estou envolvido nesse negócio, irmão. Não pense que porque a gente está aqui à frente, trazendo uma palavra para os irmãos, como pastores, que é diferente. Não é. A diferença é só a responsabilidade. A diferença é só a cobrança que vai vir depois, que vai ser bem diferente de vocês para quem está. É só. Já errei muito e continuo errando. Mas o nosso intuito, errar, pedir perdão, limpar, né, o joelhinho aqui, ó, levantar e consertar. Eu queria falar com vocês então de alguns temas, algumas coisas muito importantes, né? Uma pincelada por cima aqui, sobre o entrar pela porta estreita, sobre o escolher o caminho de Jesus, escolher o ensinamento de Jesus, escolher essa vida nova que você aceitou quando você aceitou o Senhor. Isso vem tudo junto com Ele. E aí a gente pensa assim, o pessoal olha aí fora e fala assim, né? Vai para a igreja lá. Vai para a igreja, pastor manda na vida dele. A gente sabe que não é assim, mas às vezes quem está lá fora pensa dessa maneira. E aí o que acontece? Nós viemos para a igreja, nós recebemos a palavra do Senhor, recebemos o Espírito, não recebemos, já recebemos há muito tempo, mas nós descobrimos, vamos dizer assim, a existência do Espírito Santo e por que Ele está conosco e como Ele quer agir sobre a nossa vida. A obra que o Senhor tem para cada um de nós. Quando nós viemos para o caminho do Senhor, a gente descobre tudo isso. O pastor pregou um tema aqui que foi bem difícil, até no dia eu já fiquei dali na intercessão. Todas as vezes que a gente vai falar desse tema, a luta é grande, meu irmão. A luta é grande. Perdão. Então vamos abrir ali, volta uma página aí. Volta uma página aí, Marquinhos, também. No capítulo 5, versículo 23, nesse mesmo tema, nesse mesmo estudo que nós estamos aqui sendo ministrados, escute a voz do Filho amado, escute, meu irmão, a voz do Filho amado. O Filho amado sentou no monte, na montanha, e ensinou, deixou para nós aqui, ó. Vamos lá, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, vá, reconcilia-te depressa com esta pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Esse era o modelo. E o que eu acho interessante desse texto é que Jesus, ele fala assim, ó, se você estiver apresentando a sua oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você. Não está falando de você ter algo contra alguém. Mas é a mesma coisa, entendeu? Quer dizer que se for você que tem algo contra o irmão, não é você que tem que ir, é sim. Deixa a tua oferta. Algumas versões vão dizer na ponta do altar. Vá até teu irmão, reconcilia-te com ele, depois você volta e oferece. A Bíblia não dá muitas, vamos dizer assim, a gente acha assim, aquela famosa frase, o jargão crente, eu senti de Deus. Você nunca vai sentir de Deus.
principalmente de perdoar. Não existe o sentir de Deus. Irmã, sentir de Deus, não sentiu não. Porque Deus não tem nada a ver com sentimentos. Ou é ou não é. Eu senti de Deus. Não, você não sentiu. Você não vai sentir de Deus de pedir perdão para ninguém. Vem com essa não. Perdão é um mandamento. Quando a Bíblia fala de perdoar, ela fala perdoai. Ela não abre vertentes para você sentir de... eu não estou sentindo de pedir perdão. Eu não estou sentindo que é a hora de ir lá. Tudo bem que tem situações e situações, talvez aconteçam coisas que na hora, se você for tentar consertar, vai ficar pior. Mas a Bíblia fala, reconcilia-te depressa. Tem um pastor que eu ouvi ele dizer um tempo atrás, escutei esse sermão e isso ficou na minha mente. Ele falou assim, quando você... A pregação dele era sobre orgulho. E ele fala assim, quando você não perdoa o teu irmão, você está dizendo que você é melhor do que Deus. Você está dizendo que você é maior do que Deus. Por quê? Porque Deus, sendo o Criador de todo o universo, de tudo aquilo que nós conhecemos, de toda a existência, Ele perdoa e você não. Como assim? Está entendendo que isso não encaixa? Que essa conta não fecha? Como assim eu e você? Quem perdoa é Deus, eu não. Eu já vi, olha, Deus é que perdoa. Eu não. Deus é criador de todo o universo. E Ele perdoa. E nos ensinou. E nos deixou uma ordenança. O pastor pregou sobre isso aqui, eu tenho anotado, hein? Perdoar não é uma escolha. É um mandamento. Se você não perdoa, você está em pecado. Irmã Rose, mas tem coisas que são imperdoáveis. Tem coisas que talvez sejam um pouco mais difíceis de perdoar, de tratar, mas não imperdoáveis. Todos os dias, eu e você pecamos na cara de Deus. Tá pesado, irmã Rose. Tá. Todos os dias, os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, queimando, passando sobre toda a terra, enxergando todo o pecado que nós cometemos. E que continuamos muitas vezes a cometer. E nós queremos o perdão dele. Chega, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 14. Não ri não, pelo amor de Deus. Segura aí na tua cadeira assim, na aba embaixo. Se tiver difícil, segura aí na aba. Aí, Marquinhos. Capítulo 6, versículo 14. Diz assim, eu vou ler aqui mesmo. Seu Pai Celestial os perdoará se, tem o se, hein? Se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Lá. Vou ler de novo. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem, tem o se, hein? Aqueles que pecam contra vocês. Se. Entendeu? O mistério do se. Ou seja, irmã Rose, se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor vai me perdoar? Seu Pai Celestial os perdoará. Se, tem uma condição, perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Teu pecado continua ali, vigente. Valendo. Quando você não libera perdão para o teu próximo. O perdoar, ele tem que ser o beabá do crente.
Ele tem que ser ali. Lembra quando você pegava aquela cartilha? Quando você estava ali no primeiro ano, né? Não sei se as crianças agora mais recentes pegam essa cartilha, mas a gente pegava, né? Fernando, ó, Bruno, que é mais ali da minha idade, né, Bruno? Não é nada, né, Bruno? Meu Deus. Lembra ali, ó, pastor, a Vanessa, do tempo da cartilha. Primeiro vinha a lição do Bá, depois a do Bé e por aí ia. Na cartilha do crente, as lições, as primeiras lições são essas: orar, jejuar, ler a Bíblia, perdoar. E aí você fala assim, eu vi uma moça outro dia e o relato dela foi muito sério. Ela tinha acho que 8 irmãos. Ela era a 9ª gestação da mãe dela. E a mãe dela fez de tudo para abortá-la. Não conseguiu. Ela viveu. E quando ela era uma criança, vou tomar cuidado aqui com o termo, né? Porque nós temos crianças aqui. A mãe dela vendeu ela. Vendia ela, seu corpo. E depois de uns anos, na adolescência, ela acabou cometendo um homicídio contra um homem que tentou abusar dela. Abusou até. E ela acabou matando, e isso levou ela para a cadeia. E ela na cadeia falava assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. A minha vida não vale nada. E ela dizendo assim coisas terríveis a respeito dela mesma. E ali, enquanto eu estava assistindo aquele vídeo, eu falava, Jesus alcança, Jesus salva, Jesus vem com o teu perdão, vem com o teu poder sobre a vida dela. Olha quantas coisas essa moça teve que passar. E isso é só, eu resumi muito rápido aqui para vocês de tudo que ela... Tem coisas que realmente são muito mais difíceis de perdoar. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você obedece, quando você decide viver a palavra do Senhor, quando você decide aplicar a palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar você, que o Senhor vai... Aqui, a gente acabou de cantar, teu perdão é completo, Ele sara a minha alma. A alma de quem perdoa recebe muito mais do que aquele que é perdoado. Às vezes você vai até aquela pessoa pedir perdão, se você fez algo de errado contra ela, ela te perdoa. Às vezes ela vai falar assim, ô irmão, mas eu nem levei em consideração, foi nada demais. Mas se você foi até ela pedir perdão, aquilo estava te torturando, aquilo estava te incomodando. Às vezes a pessoa fala assim, não, meu irmão, imagina, não foi nada demais. Mas você sabe que para você foi importante. E da mesma forma, essas grandes situações que acontecem, que às vezes a pessoa vem para a casa de Deus e ela não consegue seguir a vida dela cristã em paz, por conta de situações enormes que ela tem que perdoar. O perdão, a falta do perdão se chama amargura. E ela aprisiona. E a Bíblia fala de verdugos. E os verdugos, eles eram como carcereiros. Só que não eram carcereiros comuns que fica aqui, né, vigiando uma pessoa numa cela. Eram verdugos que torturavam. Eles torturavam esses prisioneiros. Então os verdugos, eles vão te torturar. Eu conheço pessoas, eu vi, ninguém me falou, que tem a vida aprisionada por anos. Essa vida não caminha por causa da amargura, pela falta do perdão. Porque a pessoa decide que não quero, não vou perdoar. Não quero isso para minha vida. Essa pessoa aqui, não sei o que. Não quero entrar em situações. Mas o perdão é a obediência. É você entender que essa libertação é para você também. Vamos pular aqui para mais um tema. Vamos falar sobre santificação.
1 Pedro 1. Onde fica 1 Pedro, irmã Rose? Vai lá em Apocalipse, venha voltando. Não espere só o irmão colocar aqui. Folia aí a tua Bíblia. Pega intimidade com essa palavra. Primeira Pedro 1,15. Diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Isso é Pedro escrevendo. Ah, irmã Rose, eu tenho que ser perfeito. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Essa é a realidade. A palavra fala: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas somos reconciliados com o Senhor ali pela misericórdia, né? Pelo amor dele que nos permite. Nós somos enxertados à videira. Nós somos ali colocados, né? Aqueles raminhos colocados ali na videira. Fomos enxertados nele. Então nós podemos, não vou dizer ser perfeito, que você talvez não consiga na totalidade não fazer nada de errado. Isso é impossível. O único que não pecou foi Cristo. Mas você pode lutar para pecar menos, ou menos vezes. Essa pelo menos é a minha luta. Pecar menos vezes, se corrigir mais, se policiar mais. Ah, irmã Rose, eu não tenho que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que você e eu somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas não conhecem a palavra. Elas não conhecem a fundo aquilo que a gente conhece, vem aprendendo aí, no meu caso, ao longo de 26 anos de igreja. Mas elas podem olhar para você e elas vão ler essa Bíblia. O Jesus que elas estão vendo está estampado em você e em mim. O Jesus que elas vão conhecer está sendo demonstrado por nós. Essa é a porta estreita que a gente escolhe entrar. Eu escolho que quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver o Senhor. Nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que as pessoas me olhem e vejam Cristo através de mim. Não porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas porque é para isso que eu decidi entregar minha vida ao Senhor. É para isso que eu trabalho. Para morar no céu com Jesus. O resto, filho, vai passar. É difícil matar a nossa carne muitas vezes. É difícil segurar o teu réu primário ileso. Porque tem gente que parece que quer tirar o nosso réu primário ali todo dia. Meu Deus, né? E parece que às vezes você fala assim: meu Deus do céu, mas não é crente, mas não há... Ó, vou tomar um gole de água. Deixa. Tá entendendo? Às vezes você fala assim: mas rapaz, os crentes é o pior, meu pai eterno, né? Eu brinco que, eu estava até falando pro Roberto, Roberto, eu não percebi, mas a minha dupla, a gente faz alguns exercícios em dupla no cross, a minha dupla é do candomblé. Aí posta lá, vocês sabem, né? Posta lá nos stories, aquelas coisas da religião dela. Mas eu vou te falar, ela é uma pessoa incrível, né? É uma pessoa incrível. É gente boa pra caramba, uma pessoa respeitadora. E aí você fala assim: meu Deus do céu, mas a pessoa tá na igreja aqui, não muda, e meu Deus. Mas aí nós vamos lá no que o pastor Roberto pregou. Não julguem para não ser julgados. À medida com que eu e você medirmos, nós vamos ser medidos. Se nós formos pessoas que são muito rápidas em fazer julgamentos precipitados, que somos, né, é que vem o pré-conceito, né? A palavra preconceito é um pré-conceito de algo.
É uma ideia que você forma ali antes, você já forma o seu conceito antes, então é um pré-conceito, né? E aí você já pega, olha, julga, e assim, a gente não apenas julga, mas condena, né? Que a gente fala assim, meu Deus, isso aí não é crente não, já julgou e já condenou também, já condenou. Então, o que a gente vê hoje, o que está difícil hoje, é ver lugares que a palavra do Senhor é pregado na íntegra, profundo, a verdade ali, nua e crua da palavra. Aqui nós temos que dar graças a Deus que nós temos isso. O Ministério Palavra de Vida tem faculdade de teologia. Não falta maneiras de você buscar conhecer a letra, de você buscar a palavra, buscar a presença do Senhor, conhecer o Senhor também, o equilíbrio ali, graça e conhecimento. Vamos lá. Vamos falar agora vamos voltar lá na vingança, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 38. Aí Jesus fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se oponham ao perverso. E se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Aí você fala, poxa, irmão Rose, e agora? Vamos dar um pá, pá. Não é bem isso. Não se opõe ao perverso. É aquilo que a gente estava falando, é vencer no silêncio, é vencer com as atitudes diferentes, é vencer com um posicionamento diferente. Tem pessoas que você vai ter que vencer de outra forma. Você não vai vencer entrando em confronto, você não vai vencer lutando, falando, brigando, mas você vai vencer sem dizer nada. Você vai vencer tendo uma atitude diferente. Você vai vencer sendo... Eu não vou lembrar agora o texto de Romanos, eu acho que está em Romanos 6, que fala assim, minha é a vingança. Oi? Hebreus 10, bem ali, ó, igual. Igualzinho Romanos, mesma coisa. Em Hebreus 10, minha é a vingança. Não diga, vingarei-me do mal. Deixa que ele faz justiça. Eu vou te falar que, olha, é fácil esperar pela justiça de Deus? Não, não é. Porque a pessoa te faz mal aqui e você fala, meu Deus do céu. Mas fulano não tinha que pagar, meu Deus. Por isso aí não? E a gente fica ali, né, na nossa indignação, na nossa justiça própria, querendo fazer, né, a nossa justiça do nosso jeito. Ai, Jesus, mas, ó, você não está vendo não? Fulano. E aí você quer se vingar, você quer, não, pera. Ah, é? Fez isso comigo. Mas quem faz a justiça é o Senhor. No momento certo, no momento oportuno, todos nós, não estou falando só daquele que errou, porque eu também errei. No momento certo, o Senhor faz justiça. Então, muito cuidado com aquilo que você vai plantar. Porque às vezes a pessoa que vai receber a justiça de Deus vai ser você. Ah, mas por que isso está me acontecendo? Então, é como diz o ditado, né? O ditado gospel. A semeadura, você semear é opcional, mas a colheita é obrigatória.
Não adianta você querer plantar morango, plantar pimenta e achar que vai colher morango, porque não vai. Não vai. Quando você for semear algo, pensa naquilo que você vai colher. Pensa naquilo que você vai ter de retorno, porque o retorno vem. Acredite. Ah, pastora, porque Deus é mau? Não, não é porque Deus é mau, é porque Ele vela pela palavra dEle para que se cumpra. Se Ele falou que aquilo que você plantar você vai colher, você vai. Eu vou. Você pode passar esse cartão, meu irmão, passa à vontade, mas o mês que vem a fatura dele vai vir. Não tem choro. A fatura vai vir. Meu Deus, você pode parcelar em 10 vezes, mas você vai pagar. É assim que funciona. Em Lucas 9, 23, não precisa abrir, só tome nota se você quiser. Jesus fala assim, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, vai ter uma cruz para você carregar. Não como a dele, talvez. Mas vai ter. Aquilo que nós almejamos ter do Senhor tem um preço. Ah, porque Deus é Deus de troca? Não, porque Ele quer te ensinar nesse processo como administrar aquilo que você vai receber. Não adianta, pastor Marcelo falava muito isso, não adianta você pedir para Deus uma Ferrari. Quem que queria ter uma Ferrari? Meu Deus, os homens aqui devem estar. Para andar no Rio Branco, em São Vicente, e a manutenção desta Ferrari ia ficar como? Meu irmão, e o IPVA dessa Ferrari é quanto? Você tem dinheiro para bancar essa Ferrari? Quanto essa Ferrari bebe de gasolina? Nem sei se ela usa gasolina ou é diesel. Mas, não é gasolina, né? Mas quanto que vai custar? Você calculou? Eu vejo às vezes pessoas que parecem que vivem no mundo do sonho. Tá pedindo coisas para Deus, mas não tá pensando quanto isso vai custar depois. Aí fala, ai, Deus não me deu. Ah, meu irmão, se Deus te der também, pelo amor de Deus. Você não calculou o que você está pedindo. Pensa no que você está pedindo. Pensa no que você está querendo. Tem gente que olha e fala assim, ai, mas fulano está lá não sei aonde, mas e o preço que essa pessoa pagou para estar lá? Você sabe o quanto essa pessoa lutou, o quanto essa pessoa se esforçou, o preço que ela pagou em Deus para chegar lá. Ai, mas fulano lá no mundo não é crente, é abençoado. Aí depende do que você considera abençoado. E outra, Deus é justo. E todos são dignos de receber pelo seu trabalho. Às vezes a gente está almejando coisas que pessoas que nem são crentes têm. E você fala assim, mas Deus não podia fazer isso comigo? Podia. Mas você está pagando preço? Você está trabalhando? Você está buscando aquilo ali? Você quer passar pelo processo? O processo, ele te ensina a administrar o propósito. Quando Jesus fala, entrem pela porta estreita, não escolham a porta larga. O que ele está dizendo? Venham aqui comigo, que o negócio vai afunilar. Mas o final é vida. Caminhar com Jesus é vida. Aleluia. Tem uma infinidade de coisas aqui que nós poderíamos discorrer, mas o tempo não nos permite. Mas virão muitas semanas aí ainda para a gente falar sobre isso. Mas tem tantas coisas que o cristão às vezes acha que o cristão normaliza. Eu já vi pessoas se afastarem de Deus por causa de N motivos. Eu já fui até motivo. Eu saí da igreja porque a pastora Rose...
E agora? Eu saí da igreja porque o pastor Roberto... Já teve gente que saiu da igreja e botou a culpa no Vinícius. Aí, detalhe, ele tinha 12 anos. Aí a gente segura para não gastar o réu primário, né, Paula? Fala aí. São esse tipo de coisa que você vai ser provado. Aquilo que é mais difícil para você, Deus conhece. O Senhor sabe. Eu vejo muita gente hoje que quer ganhar em cima de tudo, mas ninguém quer perder coisa alguma. Só vem se tiver ganho. Eu não quero perder nada. Ô, meu irmão. Tem vezes que você vai ter que abrir mão de coisas que você achava que não ia precisar abrir, que você não... Você vai ter que ficar por errado para poder estar certo. Você vai ter que perder financeiramente para ganhar. Você vai ter que muitas vezes ficar no prejuízo para poder lá na frente. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu já passei também, né? Já perdemos aí 30 mil reais, mais ou menos, né, amor? Um pouco menos? Sei lá. Roberto disse sei lá, eu também não sei. 30 mil reais. Por uma escolha errada que a gente fez. Por como eu posso dizer? Uma situação que a gente teve que perder para poder seguir em frente, para poder liberar perdão, para poder continuar caminhando com o Senhor, e foram-se embora 30 mil reais, e aí você fala assim, meu Deus, eu não deixava. Não, irmão, tinha que deixar. Tinha que deixar. Foi um preço a ser pago. Financeiro, no caso. Para poder, depois, você receber algo da parte do Senhor, que vai custar, tem um preço muito maior do que 30 mil reais. A minha e a tua salvação valem muito mais do que isso. Ter razão, às vezes, não vale a pena. Às vezes vale mais a pena você deixar a razão de lado. Nessa vida pastoral, a gente teve que ser errado. Como assim a gente teve que sair por errado muitas vezes? Porque o pastor errou, porque a pastora errou, porque não sei quem errou, porque... Amém, irmão, errei, tá bom. Para aquela pessoa poder se manter firme no Senhor, para aquela pessoa poder não se perder. Então, às vezes, você deixar, abrir mão, vai te trazer recompensas muito maiores. Olha, eu tinha anotado, viu, pastor, o negócio de Hebreus 10, estava aqui embaixo, agora deixa. Vamos abrir aqui rapidamente para encerrar. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Versículo 5, para a gente mudar de tópico. É um texto bem curtinho. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Irmã Rose, então eu tenho que me acostumar a ser pobre. Não. Como o pastor Luiz Hermínio fala, o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. Você pode ter dinheiro, o dinheiro não pode te ter.
O dinheiro não pode ter o teu coração. O dinheiro não pode ter o lugar de Deus dentro de você. O único Deus que é colocado ainda na Bíblia como letra maiúscula é o dinheiro. Vai falar, ou você ama Deus ou você ama a Mamon. Mamon, acho que é um dito aí, né? Deus da mitologia nórdica, da ganância, uma coisa assim. Mas fala, ou você amará a Deus ou você amará Mamon. E a porta estreita? Tem gente que o tendão de Aquiles dela é o dinheiro. Quando custar alguma coisa, não dá. Quando custar dinheiro, meu Deus do céu. Não. Deus sabe aonde dói. E aí, ainda nesse mesmo texto, do capítulo 13, versículo 5, diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, vamos dizer assim, não são ricas, né? Mas têm tudo. Mas também conheço gente que tem muito dinheiro e não tem nada. Tem pessoas que recebem pouco, financeiramente falando, mas não falta nada para elas. Tudo que elas querem fazer, elas fazem. Tudo que elas têm vontade de fazer, elas conseguem. Porque a prosperidade, ela não está ligada ao dinheiro. Vocês sabem, né? Sabem ou não? Vocês estão aí ainda? Sim. Amém. Achei que vocês não estavam mais. A prosperidade não está ligada a dinheiro. A prosperidade está ligado a você. Está ligado a Deus e o seu relacionamento com Ele. E o seu relacionamento com o dinheiro. O dinheiro não é algo para você se relacionar. Porque se Deus quiser te abençoar, meu filho, não tem ninguém que possa impedir. Não tem nada que possa impedir aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas para isso, o teu coração tem que estar nele. Se tiver no dinheiro, esquece. Deixa eu ver se foi esse texto que eu anotei. Vamos lá em Eclesiastes. Espera aí que Eclesiastes sumiu aqui da minha Bíblia. Espera um pouquinho. Rapidinho aqui. Ai, meu Deus. Eclesiastes. É ele mesmo. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 10. Diz assim. Tá aí, meu irmão? Tá aí. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca vai se satisfazer com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quem escreveu? Salomão. Um dos caras mais, né? Acho que na época dele ele devia ser tipo Elon Musk, assim, sabe? Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Por quê? Porque o amor daquela pessoa está em possuir, em ter. Então, o dinheiro já tomou o lugar de Deus na vida dela faz tempo. E tudo que ela terá não vai ser o suficiente. Se você for grato no pouco, se você se contentar, como a gente leu lá em Hebreus 13, 5, poxa, eu quero alcançar, eu quero mais, mas obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado, eu sou grato por tudo isso aqui que eu já conquistei, por tudo isso aqui que o Senhor já me deu. Obrigada. Então, para encerrar isso que a gente, se é que eu consegui me fazer entender, eu espero que tenha conseguido me fazer entender nessa palavra. Escolha a porta estreita.
A porta estreita, ela é uma vida que o Senhor quer que você viva. Uma vida de plenitude, uma vida onde você não sente falta de coisa alguma, porque você sabe em quem você tem crido e que no momento certo Ele fará e Ele se levantará em teu favor. Em que você sabe em quem você tem acreditado, o que você tem recebido da parte do Senhor. Aquilo que você junta com o Senhor é eterno. Aquilo que você junta com o Senhor, a traça e o ferrugem não come. Olha para a eternidade. Sabe, o Senhor está falando, tá bom, pode ser mais difícil, mas o Senhor está deixando conselhos tão maravilhosos de vida para nós na sua palavra. Ele está te ensinando a ter a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, ela vem de um coração que confia no Senhor, que sabe quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer. E então o teu coração descansa, porque você sabe em quem você confia. Você acredita porque você conhece. Aleluia! Busque conhecer mais do Senhor, tanto através da oração, da busca, como o irmão Miqueias pregou aqui semana passada, quanto através do ensino da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais eu entendo o contexto ali, é uma coisa que eu pelo menos acho maravilhoso. Então entenda que aquilo que o Senhor está te ensinando é para que você tenha uma vida eterna ao lado dele. Vamos ficar de pé? Queria chamar o pastor aqui para estar fazendo essa oração.